Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal da Letras. Qual que é a relação entre texto, autor, sujeito e discurso? É sobre isso que vamos falar hoje. Para entender melhor esse vídeo, é necessário pelo menos ter uma noção básica sobre a análise do discurso francês e sentido. Vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre os dois, tá bom? Confere lá e depois volte aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Definir o que é texto é uma atividade complexa, complicada e que depende muito da abordagem linguística que se segue. Mas podemos concordar que texto não é um aglomerado de frases pronto ali e acabou, ok? Então, como o texto pode ser entendido aqui pelo ponto de vista da análise do discurso? Para a análise do discurso, o texto é a porta de entrada para o discurso. É a materialidade do texto que a gente conseguirá compreender a materialidade discursiva. Que, Amanda? Não entendi nada. Vamos lá. Imagine um iceberg, ok? Aqueles que ficam no Polo Norte, Polo Sul, perto das geleiras. Aquela parte de cima que fica visível ali da água, mais ou menos uns 10%, imagine que aquilo é o texto, ok? E a parte que fica submersa, a parte escondida, que quase ninguém vê, uns 90% do seu tamanho total, é o discurso. Essa parte oculta, o discurso, é a parte essencial do texto, porque é o que dá sustentação ao texto, entendeu? Para a análise do discurso, o texto é a ilusão de unidade, que tem início, meio e fim, e se sustenta aí, então ela se ancora na responsabilidade de quem assume o que diz, no caso, o autor, que dirá para alguém. Em contrapartida, o discurso é a dispersão entre as várias formações discursivas, exatamente por sempre se relacionar a um já dito. Eu não digo a partir do zero e é uma ilusão achar que eu sou a dona do meu dizer. É mais ou menos isso. E por que o discurso é tão estável? Exatamente por estar à deriva dessas novas ressignificações. O mesmo discurso, que significa algo em determinada formação discursiva, pode ser deslocado para uma nova formação discursiva e significar uma outra coisa. Daí a sua instabilidade. Para isso ficar claro, eu vou dar um exemplo que eu dei no último vídeo de análise do discurso sobre o sentido. Vamos dizer do provérbio é dando que se recebe. Ele, na formação discursiva ali da missa, que tem essa questão aí de ser uma coisa caridosa, quanto mais eu dou, mais eu recebo bênçãos, por exemplo, se for deslocado para uma nova formação discursiva, por exemplo, formação discursiva política, e um político ali diz pro outro, fulano, é dando que se recebe. Tem essa conotação aí de corrupção, trocas favoráveis a ambos. Então, percebe como que o discurso é exatamente instável por isso. Ele pode se ressignificar a partir dessa troca de formação discursiva. E enquanto lá no texto temos o autor, que é aquele que assume a responsabilidade pelo que diz, no discurso não temos autores, o que temos são posições sujeitos que são determinadas conforme a formação discursiva ao quais os indivíduos podem se inscrever. Por exemplo, temos o fulano de tal, que ao se estabelecer aí numa formação discursiva religiosa, ele assume a função, a posição sujeito de padre, certo? E nessa posição sujeito de padre, ele faz o seu sermão, dá toda a sua mensagem ali. Dentro dessa formação discursiva religiosa, ele assume a posição sujeito de padre e assume essa responsabilidade, vamos dizer assim, essa autoria pelo que diz. Mas, na verdade, todo o seu sermão, toda a sua mensagem, na verdade, é baseada já num já dito, certo? Todo o que ele já leu, o que ele conhece, a sua formação. Então, a sua mensagem não é a origem do que diz, mas sim está atrelada aos discursos passados. Por isso, dizemos que o autor está para o texto, assim como o sujeito está para o discurso. Parece confuso, né? Mas eu sei, se você ouvir várias vezes, você vai entender, eu prometo. E é relevante ressaltar que aqui para a análise do discurso, o texto, ele ultrapassa essa barreira aí de apenas informar alguma coisa.
Ele, por mais que tenha essa questão de início, meio e fim, ele não é fechado em si mesmo. Como eu disse no início, o texto ele não é apenas um aglomerado de frases e nunca é fechado em si mesmo. Amanda, mas como assim? Se você disse que o texto tem início, meio e fim, como que ele não é fechado em si mesmo? Calma aí. É que o texto, quando relacionado ao discurso, ele ganha esse aspecto aí de incompletude. E exatamente por essa condição de incompletude, ele fica à deriva, ele fica aberto a novas possibilidades de sentidos e de interpretações. Ah, entendi. Então quer dizer que eu posso interpretar o texto como eu quiser? Não. Temos que lembrar que o texto ele tem a sua opacidade significativa, ou seja, a partir do momento que você está em contato com o texto, ele é perpassado por diversas coisas, pela posição do sujeito, como que o sujeito diz aquilo, que posição que ele está assumindo, né, ao dizer aquele discurso, em que ideologia aquele texto, discurso foi montado, em que contexto sócio-histórico, cultural, tudo isso condicionará e também te levará a uma interpretação daquele objeto simbólico que está sendo dito no texto e como você interpretará isso, ok? A interpretação sempre pode ser outra, mas, porém, todavia, entretanto, esse movimento de interpretação ele não é totalmente desorganizado e caótico. Há uma linha a se seguir e, como eu disse, a situação comunicativa, o contexto em que ele foi produzido, as condições de produção, né, gente? Isso vai determinar, dentro daquelas várias possibilidades de interpretação, como que você interpretará da melhor forma possível aquele objeto simbólico, o significado daquele texto e o seu sentido por fim. Ou seja, a interpretação pode ser múltipla e variada, mas não pode ser qualquer uma. A própria condição de produção, reprodução e também de recepção, quem receberá, vai condicionar essas possibilidades interpretativas. Para a análise do discurso, o que interessa é que o texto se organize em sua discursividade, ou seja, como que o texto ele se relaciona, ele se conecta aos discursos em que está afiliado. Se o texto trata de tal tema, como que esse texto está relacionado ao discurso, à formação discursiva sobre aquele determinado assunto, entende? Eu sei que pode parecer abstrato, papo filosófico, tem também filosofia aqui, lógico, exatamente por ter toda essa teoria histórica, filosófica, ideológica, psicanalítica, a análise do discurso ela parece ser muito abstrata e parecemos estar pisando em gelo fino que a qualquer momento vai quebrar. Mas assim, vai com calma que logo logo tudo dá certo e você verá que não é tão difícil assim, tá bom? E como eu disse, a análise do discurso é importantíssima, principalmente nos dias atuais, para termos essa noção, pelo menos, de sermos mais conscientes das nossas escolhas, tanto na produção de discursos, como aceitar certos discursos, ok? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!